Agora eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Se lhe perguntasse a queima-roupa, fizesse assim uma entrevista, como me faziam muito lá na Avenida Brasil, que eu trabalhava lá na revitalização da Avenida Brasil, a parte elétrica, eu era chefe de turma lá, e vinha muitos entrevistadores, porque o governo mandava, as empreiteiras mandavam, a prefeitura mandava, a própria mídia queria colher uma reportagem. E eu, como era um chefe de turma, de longe eu era a pessoa avisada, porque geralmente eles vão entrevistar uma pessoa com mais assim, que não tem acanhamento, sabe que vai falar, não vai falar um palavrão e tal. E chegava assim, por gentileza, você podia me dar um minutinho da tua atenção? Sim, já estavam gravando. Mas se ele perguntasse a quem Marrou, quem é Deus para você? O que você diria? O que Deus é para mim? E só podia colocar assim, como eles colocam assim, dão meia hora, né? Que usa na televisão, não sei como é que é o nome daquilo. E daí, sim ou não, é assim, assim. Mas você até pode fazer um estudo. Quem é Deus para você? O que você vai responder? Certa vez um professor, já falei, mas eu sempre falo gravado e mando para as pessoas que estão, assim, como é que eu vou dizer, os grupos, né? Tem não sei quantos grupos aí, alguns eu não. Tem um grupo aí de 700 e poucas pessoas, mas vinha tanta coisa no meu celular que eu disse, não, 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 não. Todo dia eu tinha que deletar tudo, eu não conseguia. E não era coisas que edificavam, quando é uma pregação, eu gosto de ouvir uma pregação, um conselho, uma meditação, reflexão, mas quando ai, não dá tempo, irmão. Senão eu vou ter que botar um computador dentro da minha cabeça e mandar direto. A inteligência artificial já está fazendo isso, sabia? E aí eu caminho para entrar, não nos chips, mas no conceito do anticristo, dele dominar a nossa mente. E depois já vou falar sobre o anticristo, já vou deixar gravado daqui a pouco. É no capítulo 6, e o versículo 1, o cavalo branco com arco nas suas mãos, arco e flecha. Mas agora eu não vou mais gravar para grupos. Só vou gravar no YouTube, porque daí abrange mais pessoas. E quem quer, a não ser aquilo ali dos irmãos lá do Nordeste do Brasil, que daí é um grupo específico, é um estudo específico de Gênesis e Apocalipse. Esse sim. Aí me dá um tempo necessário e tem a hora certa dos irmãos ouvirem, mas tudo gravado. Se não dá de ouvir às 9 horas, não tem problema, que está gravado. Se quer ouvir às 3 horas da tarde, mas todos os dias tem 2 capítulos. Um dia sou eu que gravo de manhã de tarde, outro dia outro irmão, outro dia outro, assim fecha a semana. E eu pego de segunda a quinta-feira. Ou melhor, segunda e quinta-feira. Eu louvei a Deus, porque eu sabia que os irmãos estavam sobrecarregados, e eu gosto de fazer isso, é isso que Deus colocou no meu coração, o ensino da palavra. Talvez seja esse o meu ministério agora, que Deus usa os seus servos conforme o tempo necessário. Então eu vou responder algumas questões a esse respeito, irmãos. Que daí o dia já amanhecer, eu vou ter que vir os rapazes para trabalhar e vou acompanhar eles, que estou fazendo uma reforma nesse. Se Deus quiser, logo eu vou ter o meu estúdio bonitinho. Meu filho vai vir dos Estados Unidos, eu acho que vai me trazer um presente. Ô André, não esquece de trazer o presente pro pai, tá bom? Um estúdio com caixa de som, aquelas coisas que bota aqui, não sei para que é aquilo, mas em final, eu vejo assim muitas pessoas assim. Se quiser me trazer uma rádio, eu lanço no ar também. Só pergunta e resposta da Bíblia Sagrada, mas seja uma rádio potente. Ou também pode ser local, não sou muito orgulhoso aqui, é uma serra alta, daí pega longe. Faça ao vivo, assim como eu estou conversando, gravando no. Já sai na rádio. Deixa o dia inteiro. Já pensou? Eu vou falar com o dono da rádio e eu vou lançar esse desafio para ele. Me dá 2 horas e eu vou preencher essas 2 horas. Eu vou encontrar patrocinadores. Olha,
Eu já trabalhei em rádio alguma vez, a construir torres de rádio, gabines de rádio. Agora mudou um pouquinho, em Rio Grande tinha uma rádio ali que não pegava nem no quintal do vizinho, dava aquela ronqueira, os cachorros ficavam irritados, latiam o tempo todo. E daí fui lá medir eu digo, meu Deus, dá uma impedância danada. Vocês têm um rabo de mico aí? Por um negócio potente e um cabo muito curto. Peguei os aparelhos, fui lá medir, aumentei a antena mais 2 metros para cima, aterrei, cortei o cabo para não dar impedância, coloquei. Meu Deus do céu, agora a dental vai nos pegar por causa disso, está muito forte. Pega nada, rapaz, você está dentro dos limites. É que você não sabia, o técnico veio aqui, era um charlatão, só cobrou de vocês. E não cobrei nada. É lá no interior, nos quintos da Garapuava, aí passava ao vivo o futebol da liga ali, Rio Estense de futebol. Irmão José, ele está cruzando o limite das outras emissoras do vizinho ao lado, está chegando lá em Rio do Sul. Não pode. Até que eles não falam nada, ninguém reclama, prega ali fogo. O que tem se vocês estão usando o recurso que vocês têm? E às vezes Deus nos dá o recurso, irmãos, para nós, e nós não usamos. E aí lamentamos, Deus é egoísta que não me dá, você não conquista. Deus é egoísta para aquele que não conquista. Porque em Mateus 7,7 diz assim, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre. E ele ainda continua assim, qual de vós sendo os maus pais, né? Não sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Se o filho pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Se ele pedir pão, você vai dar um escorpião? Ora, se vós sendo os maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará boas coisas quando vos pedirem. E eu já estou pedindo para o meu filho, me dê o instrumento de lá, meu filho, que o vizinho ali vai me dar a rádio dele. Vai ser um sucesso. Daqui a pouco vocês vão ver. Porque eu só falo aquilo que eu creio, e o que eu creio Deus me dá. Nesse dia eu disse que eu era o mais rico do mundo. Não. Nesse dia eu disse que eu tenho dinheiro e muito dinheiro. Sabe quantos tentaram me dar o golpe? 4. Uma semana só. E eu disse, cuidado, hein? Mexer comigo vai mexer na menina dos olhos de Deus. Mas eles só pensaram no dinheiro. 4. Me dá o golpe. E eu ainda dei o número do meu telefone aqui no ar. Foi batata. Essa semana, 2 semanas atrás, se vocês quiserem, eu mando para vocês a maneira sutil de pegar o din-din do velho. A justiça está na tua cola, cidadão. Você não sabe onde enfiou o teu nariz, em que colher você... em que sopa você enfiou a tua colherzinha. Vamos para frente. Eu disse que não se metia besta, que não presta, não cutuca. Aleluia. 9 minutos só. Deixa eu pegar meu óculos. Glória a Deus. Outros têm um conceito assim, meus queridos irmãos, eu estou falando do ateu, entende? Eu estou falando se alguém lhe perguntasse na rua assim, a queima-roupa, quem é Deus? O que você responderia? E eu estou mostrando alguns conceitos de que algumas igrejas têm e de que o povo, não o ateu à toa, porque o ateu é aquele que é extremamente, por exemplo assim, ignorante das coisas de Deus. Porque ele nunca aprendeu, ainda que dentro dele tem um instinto de preservação,
como os índios têm, adora o Deus Sol, o Deus Lua, mas esse ainda não é ateu. Ele crê num Deus, ele crê num transcendental. O conceito de ateu é bem diferente que os que divulgam por aí. Eu tenho a ciência das religiões, eu sei, estudei. Agora o ateu é diferente. O ateu sabe que existe, né? E nega por ser besta. O ateu é aquele que está lá em cima no avião, andando de avião de São Paulo para Miami, e entra numa tropeçação assim, e de repente o motor para, e lá uma vozinha assim, por gentileza, coloca os seus cintos e bota aquele negócio de oxigênio, porque está sujeito nós sofrer uma aterrissagem forçada. O quê? Uma aterrissagem forçada? Aonde? Nós não temos aeroportos, nós temos somente o mar. Meu Deus do céu! Ah, minha Nossa Senhora Aparecida! Isso é o ator. Deu para entender? Vou continuar. Deus é quem ajuda em todas as nossas necessidades. Essa é a pergunta do ator. Ah, meu Deus! É aquela proposta que Marta deu para Jesus. Ah, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas tu não estava, eu que deu, morreu. Fez caputos maraus. 7 pau. Ah, não, tá lá de atrás daquela pedra lá, todo engessadinho. Mas eu vou lá. Não adianta, não adianta. Na hora que eu tinha necessidade, tu não estava aqui, Jesus. Agora já está catinhando, está podre. Viste como é que é? Essa é a proposta do à toa. E tem tantos à toa por aí. Nesse dia alguém me mandou quem é esse Deus que tu prega, que deixou o meu filho morrer no acidente. Eu amava tanto meu filho. Ai, o meu filho era a minha vida. Morra com ele, miserável. Tu és à toa mesmo? Aí eu disse, minha senhora, com toda a educação, não conheço a senhora, mas eu sei a alimentação, porque eu também tenho filhos, e meu irmão pegou um filho amassado. O Piá era um piazão meio adolescente, mas era um baita de um homem. Depois fez a idade de 18 anos, meu irmão comprou uma das últimas motos, o rapaz trabalhava, tinha uma firma de pedreiro registrado. O rapaz comprou aquelas motos, naquela época eram aquelas motos mais potentes, e o Piá saiu na 400, não, na 101, e passou uma carreta em cima dele, várias carretas. Quando foram juntaram com uma pá assim, ó, porque não dava tirar o corpo colado no chão, achatado. Ele também fez essa pergunta: onde está Deus que não levou meu filho? Ah, meus queridos irmãos, então vou te dar a resposta para não te deixar no ar, porque às vezes eu deixo no ar para a pessoa, não é que eu não sei responder, é para você ter uma experiência com Deus. Se lembra do rei Ezequias? Deus mandou Isaías na casa do rei e disse: coloca a casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. Estou matando os bichinhos aqui. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E Isaías foi lá na casa do rei, o rei estava doente, dor do estômago, certo? Tinha uma úlcera no estômago, magro, esqueleto, cadavérico, ia morrer mesmo. Ele disse: você vai morrer, coloca a tua casa em ordem. E o rei Ezequias virou para o canto e segurou o estômago assim, ah, meu Deus, tenho sido zeloso, eu não queria morrer. Agora não, eu não tô preparado para morrer. Ah, Senhor, se fosse eu no lugar dele. A minha irmã tinha um filho rebelde, eu com certeza ela está ouvindo, e tinha um outro filho que era de outro marido, que era o baby dela. E esse filho mais velho era o terror. E dava preocupação, tinha problema de droga e já estava com AIDS, aquela coisa era toda, e
e pegava dinheiro da mãe, e a pior era complicado, ia para a cadeia, outra hora para o hospital, e a mãe tinha que usar para tudo, pegava o talão de cheque dela, falsificava a assinatura, aí vinha cheque sem fundo, a mãe sofria. E ela dizia para ele assim, não sei por que tu não morre, praga ruim não deve ficar vivendo esse incho na face da terra. E pedia a morte do filho. Sabe o que aconteceu? Ela tinha um filho adolescente, 13, 14 anos, acho que tinha 13, menino educado, menino lindo, menino que era um doce de pessoa. Saiu com o pai dele, um XR3, naquele tempo era um carro do ano, e entraram na avenida e não viram um ônibus. O ônibus veio, atrepou em cima do carro, levou mais ou menos 100 metros. O velho se quebrou-se todo, o filho só bateu com a cabeça assim, ó, pum. Houve traumatismo craniano e ficaram os dois na mesma hora. Aí ela olhando para o caixão e se lembrou daquilo que ela falou para o filho. Deu para entender? Ela podia dizer onde estava Deus nessa hora, mas ela não disse. Ela disse para mim, mano, a língua é o chicote da bunda. Eu tinha uma língua muito grande. Se eu morresse, eu tinha que ter 2 caixão, uma para mim e outro para a língua do outro lado, porque não ia caber naquele caixão. Ezequias também chorou, lamentou. Ai, que lamentação. Se joga na parede, querido irmão. Tem alguns que se jogam em cima do caixão, eu vou morrer junto. Dá vontade de pegar e dar uma... Olha, mas... É porque não crê em Deus. Deus é quem ajuda as nossas necessidades? São perguntas do incrédulo, do à toa. Aí Deus, Ezequiel chorou tanto e lamentou tanto que Deus disse, olha, eu vou ter que dar uma lição nesse caboclo. Ele não sabe porque eu estou levando ele, essa mula. Às vezes eu digo para a pessoa, você para ser completo, você só falta pena. Mas como mula não tem pena, você já está completo, seu jumento. Aí Deus mandou uma palavra bem educativa, assim, bem educativa, como eu estou falando assim, bem pedagógica. Diz lá para ele que vou dar mais 15 anos de vida para ele. Tá bom? Nesses 15 anos ele fez um fique legal e veio o seu filho Manassés. E quando Manassés nasceu, uma idade de 1 ano, 2 anos por aí, quando seu neto nasceu, o filho de Manassés, Manassés pegou o seu filho, neto dele, e queimou vivo perante o Deus chamado Moloque. É por causa disso, irmãos, que Deus lá no Egito matou todos os primogênitos, porque Deus é o dono da vida. Não era a sexualidade, as ervas que eles tomavam, a lisógena, né? Aquelas outras ervas que estimulam a sexualidade, esqueci o nome daquilo. Meu irmão. Deus sabe o que faz. Não chore, só glorifica, agradeça. Então, à toa diz assim, quem Deus é quem ajuda todas as nossas necessidades? Cutucando Deus com vara curta. Deus devia deixar ele... O meu pai sempre dizia assim, meu irmão. Quando tem uma vaca braba, bem braba, ou um touro chifrudo, com aqueles... Ele chega assim, ele cava na terra assim... Ele começa a juntar terra assim, jogar para o ar e para amedrontar, porque ele disse, esse território é meu e ninguém pega. E às vezes ele está cheio de bicho. Está com medo de bicho, mas orgulhoso só ele. Daquele bicho que dá aquele... que vai apodrecendo, o animal morre podre, daí os urubus já estão comendo ele vivo e ele nem percebe. Mas o orgulho dele não deixa o patrão chegar perto. Nem para laçar.
E o patrão vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho e prende ele numa mangueira. Presta atenção, eu sou fazendeiro. Não que nem o Valdemir Santiago. Eu vendo fazenda de porta em porta. Eu ganho no brechó, a minha irmã dá lá no brechó, me dá roupa no brechó e eu vou entregar para os pobres. Aí eu sou fazendeiro. Hoje me acordei com bom humor. Aleluia. Até esqueci da minha linha de raciocínio. Esqueci mesmo. Começa a rir. Orar a Deus para levar as coisas mais sério. Então, irmãos, Deus atende a nossas necessidades. Deus sabe todas as coisas. Por causa disso, o salmista Davi diz lá no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, Senhor, me seguiram todos os dias da minha vida e habitarei na sua casa por longos anos ou longos dias. Deus supre todas as nossas necessidades. Basta nascer ovelha do seu pasto, conforme está lá em Ezequiel. No capítulo 34 e os últimos 2 versículos, você lê em casa, irmão Nestor. Como é gostoso, irmão José, minha irmã Maria. Glória a Deus, a irmã Edith. Tantos, uma meia dúzia só já estou contente. Porque desses Deus nos deu para nós estimularmos a fé. Em nome de Jesus.